Bem, uma vez mais, muito bom dia. Eu hoje vou aqui responder aqui à pergunta que fiz a mim próprio, se Portugal teria futuro como um buffer state, ou se esta possibilidade sequer existe. Primeiro, isto para responder já à pergunta, se Portugal tem algum futuro como buffer state, Portugal, em minha opinião, não tem elites políticas com sentido de risco e gosto pela soberania. Nós estamos perante uma elite política em Portugal que se entretém com pequenas agendas, com as intrigas políticas, que sonha com grandes cargos na Europa, em que na realidade o país é apenas um trampolim para as suas ambições pessoais. A soberania normalmente implica decisões de risco, mas os políticos portugueses atuais eles vivem em intelectual subserviência às ideias da NATO e da União Europeia. E, portanto, sair da União Europeia e da NATO e fazer um corte radical com alguns mecanismos em que a Europa e os Estados Unidos exercem o seu controle é-lhes totalmente impossível de fazer. Portanto, nós não temos elites políticas para sair da União Europeia. Mas analisemos como primeiro exemplo o Reino Unido. Não é? O Reino Unido tornou-se um buffer state quando abandonou a União Europeia? É essa a pergunta que eu faço também, uma segunda pergunta. A resposta também, em minha opinião, é não. É um facto. Hoje, a Inglaterra tem no seu interior os chamados desiludidos do Brexit, que são pró-europeístas, mas não são na realidade elites políticas, não é? São apenas movimentos que existem na sociedade inglesa sem qualquer tipo de expressão política. Por outro lado, o Reino Unido continua na NATO, não é? E a partilhar os mesmos desígnios de segurança coletiva que os restantes Estados-membros. Portanto, o Reino Unido não se tornou um palco de ideologias conflituantes que se degladiam no seio da política britânica, patrocinado por potências externas. Não, não se tornou nisso. Isso não existe no Reino Unido. A ameaça que existe ao Reino Unido no caso de uma futura guerra nuclear entre a Rússia e o Ocidente, essa ameaça na realidade já existia e continuaria a existir caso tivesse continuado como Estado-membro da União Europeia. Portanto, nada mudou a nível desta ameaça. O Reino Unido, apesar de ter sido da União Europeia, não se tornou um buffer state, um palco de lutas de ideologias de grandes potências. No caso português, poder-se-ia passar algo semelhante, ou seja, se Portugal um dia resolvesse sair da União Europeia, não implicaria necessariamente sair da NATO e Portugal manter-se-ia ligado aos valores ocidentais da segurança coletiva e da defesa desses valores propostos pela NATO. Portugal sairia da União Europeia e continuaria na NATO. Continuaria a comprar armamento aos países ocidentais e ver-se livre da União Europeia. Necessariamente não teríamos que nos tornar palco para revoluções coloridas ou novas lutas ideológicas entre o Ocidente e o eixo da resistência, mas mesmo assim não existe vontade política, porque, repito aquilo que disse no começo, as elites em Portugal um, se entretêm com pequenas agendas, com intrigas políticas e sonham com grandes cargos na Europa, em que na realidade o país é apenas um trampolim para as suas ambições pessoais. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que tenham gostado deste meu Portugal como buffer state, esta pergunta que fiz a mim próprio. Espero que deixem um gosto nos meus vídeos. A continuação de um bom dia. Muito obrigado.